Esse estudo, na verdade, quando a gente começou com a ideia de levar a espiritualidade para dentro da universidade, a gente começou a fomentar as ligas acadêmicas. Então, é muito importante que a gente perceba a diferença entre uma liga acadêmica e o departamento acadêmico da AME. A AME é a Associação Médico Espírita. E o departamento acadêmico é onde a gente recebe os acadêmicos que são espíritas. Então, dentro da AME, a gente estuda a espiritualidade sob o ponto de vista espírita. Quando a gente vai para a universidade, a gente não vai lá para falar de espiritismo. A gente vai lá para introduzir a espiritualidade. Então, o que a gente quer é que todos os profissionais da área da saúde considerem a espiritualidade no cuidado com o paciente deles. Isso vale para o médico, para a enfermeira, para o psicólogo, para o terapeuta, né? Lá no Brasil a gente chama de fonoaudiólogo, né? Aqui é terapeuta da voz, não é? Da fala. Então, todos esses profissionais, eles têm uma vantagem muito grande de conhecer a espiritualidade. Então, quando a gente vai lá, geralmente as AMEs fomentam essas ligas, mas na hora que a liga decola, na hora que ela começa a funcionar, nem sempre ela vai para o caminho que a AME quer. Então, por exemplo, eu ajudei a fundar 2 ligas lá em Campo Grande, onde eu estou morando. Uma na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a outra na universidade particular onde eu dou aula, na Unidep. Por incrível que pareça, a Federal, que eu não sou professor e tinha muito pouco contato, até hoje está indo muito bem. Né? Os acadêmicos que estão lidando com a liga, eles são espíritas ou então são muito próximos de nós. E na liga onde eu sou coordenador, dentro da faculdade onde eu dou aula, eu perdi esse controle, né? E mesmo assim, a liga ela foi coordenada por 2 acadêmicos que são evangélicos, um deles inclusive é pastor, e nem por isso a liga perdeu o rumo. Né? Por quê? Porque nós não estamos lá para falar de religião, a gente está lá para falar de espiritualidade. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é o resumo do resumo do resumo da diferença entre religião, espiritualidade e religião, fé e espiritualidade. E que é o seguinte: a religião somos nós com os outros, né? A fé somos nós com nós mesmos, e a espiritualidade somos nós com Deus. Nós com Deus todo mundo precisa. A religião ela pode ser até dispensada, não é? A fé é uma construção íntima que todos nós temos. Agora, a espiritualidade é uma necessidade. E é dentro desse aspecto que a gente vai para a universidade. Então, a gente pegou esse livro, que já foi citado pelo Silas, que é A Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, que é um livro do Dr. Harold Canning, que é um médico católico americano que trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e que é um dos grandes pioneiros do estudo da espiritualidade e um dos grandes responsáveis pela espiritualidade ser colocada como disciplina nas faculdades de saúde, né? Nos Estados Unidos, o Comitê Nacional de Escolas Médicas recomendou a todas as escolas de medicina daquele país que se introduzisse a disciplina de espiritualidade ou como disciplina optativa ou curricular. E já temos 94% das universidades lá com essa disciplina. Conversando com a doutora Sônia Dói, que é a presidente da AME Internacional e, apesar de brasileira, trabalha nos Estados Unidos em pesquisa há muitos anos, ela diz que a teoria lá é muito boa, mas na prática não tem. Os médicos são muito resistentes à prática. Talvez seja exatamente o inverso do Brasil. No Brasil a gente vê muito da prática, né, às vezes acontecendo, e a teoria há uma resistência gigantesca da gente colocar dentro das universidades a disciplina. Então, esse livro, que foi traduzido pela Folha Espírita, né, que é a editora lá de São Paulo, que a doutora Marlene era a presidente, ele é uma tradução de uma espécie de um roteiro que o Dr. Harold Canning escreveu, e é bem americano, né? O que, quando, por quê, né? As perguntas bem objetivas. Como que a gente faz para aplicar a espiritualidade no cuidado do paciente? Então, essa apresentação é um resumo desse livro, de uma maneira que a gente consiga entender
né, na prática, como é que a gente pode fazer para usar esse recurso tão precioso que é a espiritualidade, né? Então, ele começa definindo espiritualidade segundo William James. William James era médico, psicólogo, e ele é um roteiro, é uma base segura da língua inglesa para essas questões de espiritualidade. E os conceitos dele são muito corretos, muito próximos da nossa forma de pensar, então a gente não vê nenhuma dificuldade em adotar as mesmas referências, porque são próximas, são parecidas. E ele dizia assim que espiritualidade é o elevado sentimento que une o Criador à criatura. É a capacidade de transcendência, é a necessidade de transcendência que todos nós temos. Então, é interessante você falar sobre isso, porque mesmo o ateu tem espiritualidade, né? Como disse o Dr. Mário Borregar no seu livro, é preciso hoje em dia, diante de todas as evidências científicas, tem que ter muita fé para ser ateu, né? Você precisa acreditar demais que não existe nada para você poder levar adiante, porque as evidências são todas no outro sentido. Então, o que a gente está pensando é isso. Mesmo aquele que não acredita em Deus, ele tem a sua transcendência. Ele precisa encontrar significado para a sua vida. E se ele está doente, se ele está sofrendo, se ele está enfrentando a dor, essa dor precisa ter um significado. Viktor Frankl deixou isso bem claro. O problema da humanidade não é o sofrimento, mas o sofrimento sem significado. Você tem que sentir que aquilo serve para alguma coisa, porque senão fica insuportável, né? Então essa questão da espiritualidade, ela é uma arma poderosíssima, principalmente para quem faz cuidados paliativos, para quem trata de doentes oncológicos, para quem trata de doentes crônicos, né, com doenças crônicas, que trazem dor. Se essa dor vai virar ou não sofrimento, depende da postura que o paciente tem diante da situação. E da maneira como, às vezes, o profissional de saúde que está do lado pode conduzir esse paciente, né? Então, o livro é esse, do Dr. Harold Kenny, está traduzido para o português, é um livro fininho, bastante objetivo e que nos traz as informações necessárias para a gente começar, para a gente ser introduzido no assunto. A primeira pergunta é, por quê? Né? Por que a gente precisa falar de espiritualidade? Né? Por quê? Isso é uma homenagem à doutora Irvênia, né? Bom, a primeira coisa é que as crenças espirituais são comuns e ajudam o paciente a lidar com as dificuldades. A última vez que eu procurei esse assunto, tinha uma pesquisa da Gallup que mostrava que mais de 90% da população do planeta acredita em Deus. Então, quando eu sou médico para quem? Para os 90% que acreditam ou para os 10% que não acreditam? E outra coisa, eu sou cirurgião. Eu nunca vi ninguém resistir ao teste da maca. Vocês conhecem o teste da maca? Eu morei 5 anos com um colega que era ateu. É ateu. Pelo menos ele se declara assim. E um belo dia ele sofreu um acidente de moto. Fez uma fratura exposta. Aí me ligaram e eu fui lá para acompanhar ele no hospital. Eu cheguei, ele já estava indo para o centro cirúrgico. E ele estava lá, com dor, deitado, né, despido, pronto para entrar no centro cirúrgico. Eu não sei se alguém já passou por essa experiência, ou se alguém já pensou em passar por isso, né? De repente você totalmente vulnerável, doente, preocupado com o que vai acontecer, nu, com um monte de gente que você não conhece te rodeando, prestes a ser anestesiado para sofrer uma cirurgia. E aí eu cheguei perto dele e falei, você está bem, está tudo bem? Ele falou, não, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aí ficou um certo silêncio por alguns segundos e ele me pergunta assim, Décio, você sabe que eu não acredito em Deus, essa bobagem toda, né? Eu falei, sei, eu estou sabendo. Ele falou assim, eu sei também que você acredita bastante nisso. Acredito, eu acredito bastante. Assim, então vamos cobrir todas as possibilidades, dá uma rezada aí por mim. Esse é o teste da maca. Eu nunca vi ninguém passar por esse teste da maca, porque na hora que você está ali pensando que você talvez morra, é bom cobrir todas as possibilidades, não é? Então, essa é uma constante do paciente. E principalmente o paciente está apertado. Quando você está bem, você sabe que você não tem nada, é bom você pousar de intelectual, né, e dizer que você não acredita em nada, que tudo é uma questão de ciência e tal. É mesmo uma questão de ciência, mas a ciência também mostra que Deus existe. A segunda coisa é que as crenças influenciam as decisões médicas.
né? Então, a gente tem sempre esse conflito que é icônico, né? Que é o conflito dos testemunhas de Jeová, que não podem receber nenhum tipo de derivado de sangue, nem transplante de tecido de nenhuma ordem, né? É um problema sério, difícil, né, de ser resolvido. A gente tem uma série de outros problemas relacionados a uso ou não de vacina, por exemplo. Tem alguns grupos religiosos que não vacinam as suas crianças. Uma vez eu tive contato com um pai que perdeu o filho único de uma doença banal, que poderia ter sido evitada com vacina, e ele se sentiu super culpado depois disso, porque o filho morreu e ele devia ter vacinado e não vacinou por uma questão religiosa, né? Então, isso é uma coisa que orbita a medicina, porque ela faz parte do ser humano. E isso tem que fazer parte das suas decisões médicas, da maneira como você encara o paciente, da maneira como você vai lidar com ele na hora de decidir a conduta. Porque, assim, essa época de que eu sou médico, eu sei o que é melhor para você, graças a Deus isso acabou. Hoje, com o Dr. Google, o paciente já vai para o consultório e já sabe mais do que você, às vezes, sobre a doença. Às vezes ele fala, o senhor sabia tal coisa? Eu falo, isso eu não sabia não. Pois é. Saiu outro dia no Wikipédia, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o paciente não é mais aquele ignorante que chegava diante de você, que não sabia nada sobre a doença, e te olhava como se você fosse uma espécie de um Deus. Então, hoje, a informação ela está popularizada. E o que a gente precisa é discutir com o paciente o que é e o que não é pertinente ao caso dele, né? Porque quando a gente lê, vai procurar na internet, a gente só procura a tragédia, não é? Você sempre chega lá achando que você vai morrer, né? E não é isso. E também tem coisas que você precisa decidir junto com o paciente, porque a vida é dele, não é sua. Então você vai fornecer a informação, as perspectivas, a sua experiência, e junto com ele você vai definir o que é bom e o que não é para ele, né? E isso é uma coisa da prática médica que, graças a Deus, está cada vez ficando mais comum. Então as crenças religiosas influenciam essas decisões e a gente tem que tomar a decisão junto com o paciente, né? E se você usar a favor dele, facilita. Né? Se você bater de frente, atrapalha a relação médico-paciente e atrapalha também a condução do caso e a evolução do caso. Outra coisa é que há uma relação entre religião e saúde. Sempre houve. Né? Quem começou o atendimento médico foi a igreja. Os hospitais, eles foram inventados pela igreja. Né? Se você pegar as culturas mais primitivas, o líder religioso é também o curandeiro. Então, nunca houve essa separação, sempre foi próxima. O que aconteceu é que, num determinado momento, houve essa cisão, né? Foi lá no final do século XVII, né? No século XVIII. E aí, o que aconteceu? O que é da matéria ficou para a ciência, o que é do espírito ficou para a religião. E aí houve essa separação, só que não dá para ficar desse jeito, porque essa separação ela é artificial. A verdade é que nós somos seres complexos e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Todas essas influências, elas agem ao mesmo tempo em nós. E elas precisam ser consideradas em conjunto. Não adianta a gente falar assim, olha, eu sou nefrologista, você só traga o seu rim, deixa o resto em casa, que não me interessa. Não dá para fazer isso. Bem que era bom. Olha, eu estou com um problema na válvula do coração, vou ter que trocar a válvula. Eles me deram um coração sobressalente, eu vou pegar em um mês o meu. Era bom se fosse assim, mas não é. Né? Infelizmente ou felizmente, o seu coração vai sempre junto com você, os seus rins também. E mais, eles não são independentes e brigados entre eles. O que acontece com o coração influencia o rim e vice-versa. Né? Então, às vezes fala assim, nossa, está com pressão alta, tem problema no rim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. Então, os nossos órgãos, os nossos tecidos, eles estão integrados pela nossa mente. Eles funcionam em conjunto e não dá para a gente avaliar isoladamente. É claro que as especialidades médicas existem e são necessárias. Por quê? Porque a quantidade de informações é muito grande. E aí a gente vai se especializando, a gente vai diminuindo o nosso conhecimento sobre as outras áreas. Mas isso não significa que é para fingir que o rim está indo sozinho no consultório.
não é? Tudo está integrado e a gente tem que ter uma noção global. E é bom que tenha alguém que tenha essa visão global, essa visão holística, para que a gente possa fazer a atenção global. Eu estou falando isso em termos físicos. Agora você imagina, se a gente faz isso com os órgãos, os tecidos, você imagina a gente falar da parte psicológica, da gente falar da parte espiritual, filosófica, como é que fica? Né? Normalmente é assim no Brasil. O paciente chega com uma queixa, você faz a história, examina, não acha nada. Aí você pede 59 exames complementares. Tomografia, ressonância, exame disso, exame daquilo. Aí vem tudo normal, você fala assim, olha, você não tem nada, vai procurar um psicólogo. Mas se não tem nada, vai procurar um psicólogo por quê? Não é? Psicólogo é quem atende quem não tem nada? Não, é porque a gente está acostumado a olhar o paciente só como se fosse um corpo físico, uma máquina. E a gente esquece que ele é uma pessoa, que tem emoções, que tem psiquismo. E aí quando você não vê nada no corpo físico, você fala, isso é frescura, vai no psicólogo. Se você não fizer o tratamento psicológico, vai acabar aparecendo alguma coisa física. Você fala, agora sim. Né? Agora você tem alguma coisa. Eu tive uma paciente, eu contei essa história ontem lá no centro, e é verdade mesmo. Ela apareceu a primeira vez lá no consultório dizendo assim, doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu tenho câncer no estômago. Eu falei assim, nossa, a senhora sente alguma coisa? Ela falou, não. Tem alguém na sua família que tem câncer? Ela falou, não. E por que a senhora acha que tem câncer? Eu não acho, doutor, eu tenho certeza. Eu falei, nossa, tá bom. Pediu uma endoscopia, normal. Ela ficou frustrada quando fez. O senhor tem certeza? Olha, tenho, não tem nada aqui. Aí ela pegou, ficou me olhando, eu falei assim, faz o seguinte, volta o ano que vem, vamos ver. No outro ano ela voltou, olha doutor, eu ainda acho que eu vou ter um câncer, se eu não tiver, eu vou ter. E foi assim durante 5 anos. No 6º ano, a gente achou um câncer nela. E ela veio toda feliz, tá vendo? Eu disse. Eu quase falei assim para ela, parabéns, a senhora tem um câncer de estômago, meus parabéns. Dá o diploma para ela, né? Diploma, parabéns, você desenvolveu um câncer de estômago em tempo recorde, 5 anos. Então, essa questão é uma questão que está relacionada, né? O que eu penso, o que eu acho, a maneira como a gente lida com o paciente e as crenças dele. Então, essa relação também está muito ligada à questão do que a gente falou mais cedo, sobre a questão da culpa, da autoflagelação. Né? Então muitas vezes o paciente ele usa a doença como desculpa para o castigo que ele acha que ele merece, e aí você não cura esse doente nunca. Aliás, a gente não cura nunca ninguém, né? Mas você tem dificuldade de encontrar com ele um caminho para a cura ou para o alívio dos sintomas dele. Outro dado que o Dr. Kennan coloca é que muitos pacientes gostariam de falar sobre o assunto com seus médicos. Então isso também ficou bastante interessante no trabalho que foi apresentado hoje lá na jornada acadêmica, que a gente pergunta para o paciente se ele quer falar sobre espiritualidade, e eles querem, né? Mais de 80% dos pacientes querem que o médico pergunte sobre isso. Não é perguntar assim, sabe? Perguntar por perguntar, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que a Sônia contou. Então é assim, é obrigatório perguntar sobre espiritualidade. Então eu fico assim, você acredita em Deus? Acredito. Bom, e a sua dor como é que é mesmo? Então não é isso. Quer dizer, a gente tem que ir um pouco mais longe para saber qual o impacto que aquilo tem na vida dele, como é que eu posso usar, quais são as características que a espiritualidade que ele professa podem dar para mim, conseguir ajudar ele, virar isso a favor dele, né? E tirar às vezes isso que está jogando contra ele. Eu lembro que eu cuidei uma vez de um padre lá em Santos, que ele estava morrendo com câncer de estômago já avançado, com metástase e tudo mais. Sempre muito bonzinho, muito tranquilo. E no momento em que estava indo já para o desfecho do caso, ele deu uma deprimida. Eu achei que era aquela depressão natural das fases da morte, mas eu comecei a perceber que não era. Ele estava realmente triste. Não era aquela depressão introspectiva, de pensar sobre a vida. E aí eu tive uma conversa com ele e ele falou assim para mim, que apesar de ele ter feito um esforço muito grande para ter sido uma boa pessoa, e ele ter dedicado a vida dele a Deus, ele sabia de muitas coisas erradas que ele tinha feito. E ele, nesse momento, ele estava com muita dúvida se ele ia merecer o céu ou o inferno. E isso estava trazendo uma angústia muito grande para ele, né? E aí, na hora, eu acho que eu fui inspirado pelo Dr. Bezerra, né?
Naquela época eu nem conhecia o Dr. Bezerra, eu não sabia do espiritismo ainda. E eu falei para ele, mas qual é o Deus que o senhor acredita? É o Deus infinitamente bom e justo? Aí ele sorriu, os olhos dele brilharam, falou, claro, porque Deus é infinitamente bom e justo, é perfeito. Eu falei, bom, e esse Deus ia mandar o senhor para o inferno depois de tudo que o senhor fez? O senhor ter dedicado a sua vida à igreja dele? Então quem é que vai para o céu? Vai estar vazio lá no céu, não vai ter ninguém. Aí ele deu um sorriso, pegou na minha mão e me agradeceu. E ele voltou a ficar numa boa. Então, você veja, essa que é a tarefa da gente, não é? Essa condução das dificuldades que vão aparecendo, usando as informações que você tem a respeito dele. Para mim foi fácil, porque a minha formação foi católica, a minha família é toda católica, então eu conheço a religião. Mas será que não é necessidade de ofício minha também conhecer o judaísmo, né, o islamismo? Será que a gente não precisa para saber como é que funciona? Para eu poder usar essa instrução a favor do paciente. Então, já que a gente não tem isso no curso, eu pergunto para o paciente. Quando é um paciente que tem uma religião diferente da minha, eu pergunto para ele me explicar como ele encara a vida, o que ele acha, como é que ele acha que Deus age sobre a vida dele, o que ele pensa sobre a doença dele e a religião. E os pacientes querem isso. Eles se sentem valorizados, né? Eu tenho uma paciente que eu tratei ela há bastante tempo, ela era toda feliz comigo e ela falava assim, que bom, né, doutor, que o senhor é temente a Deus. Não, eu sou, quer dizer, não sou, eu não tenho medo de Deus, né? Eu amo ele, mas tudo bem. Ela falou temente a Deus, eu entrei na conversa. Aí ela falou assim, e qual é a igreja que o senhor frequenta? Que o senhor é evangélico, né? Ela achava que eu era evangélico. Eu falei assim, olha, não sou. Ela falou, mas o senhor tem religião? Eu falei, tenho. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Ela olhou para minha cara, pensou um minutinho e falou assim, tudo bem, não tem problema. Eu falei para ela, ainda bem. Mas a minha maneira de lidar com ela nunca foi uma maneira específica. Eu procurei usar o que eu sabia de espiritualidade. E ela se identificou comigo. A maneira que ela busca desenvolver a espiritualidade dela é através da igreja dela, da igreja evangélica. Então pronto, está valendo, né? Ainda bem que ela não soube antes, senão acho que ela não ia mais no consultório. Falar sobre religião com o paciente não é uma novidade, né? E não é mesmo. Isso é uma coisa assim, que o tecnicismo impôs. De você não poder mais falar com o doente sobre isso. Eu lembro uma vez que eu coloquei na mesa um paciente para operar que ele estava morrendo. Ele tinha uma peritonite, estava com a barriga aberta, peritoneostomia, estava muito mal. Mas aí eu fui passar a visita na UTI e ele falou assim para mim, doutor, eu estou apodrecendo vivo, eu estou cheirando mal. O senhor não pode fazer nada para me aliviar isso? Aí eu pensei, eu vou pôr ele na mesa e vou lavar. Vou lavar o abdômen, vou tirar o pus. Bom, quando eu cheguei com esse paciente no centro cirúrgico, no bloco, né, que vocês chamam aqui. Quando eu cheguei no bloco, o anestesista ficou revoltado comigo. Ele falou, você está louco? Você vai operar cadáver? Eu falei, não. Eu vou aliviar um incômodo do meu paciente. Ele me pediu e eu vou fazer. E nesse dia, foi a primeira e a única vez até hoje que eu fiz uma prece antes de começar. Porque ele estava tão angustiado, o paciente, eu peguei na mão dele, ele olhou para mim com uma cara assim, como quem está pedindo alguma coisa. Eu falei, você quer fazer uma prece? Ele falou, eu quero. E nós rezamos um Pai Nosso, juntos, eu e ele. Foi a coisa mais engraçada. O anestesista dava risada, olhava para baixo, fazia que não com a cabeça. Né? A circulante que estava junto com a gente parou para rezar com a gente. O interno, ele ficou assim, porque eu era chefe dele, ele não podia fazer nada, ele ficou... O que eu faço? Eu rezo, tenho que rezar, eu rezo com ele, não rezo, né? Ele ficou naquela, só pensando no diploma dele, né? Como é que eu vou fazer? Então foi engraçado, porque ninguém sabia reagir à prece. E devia ser uma coisa corriqueira antes de operar, não é? Então, você vê como a gente lida muito mal com esse assunto ainda hoje, né? Bom, por quê? Quais são os outros motivos? 96% dos americanos acreditam em Deus. A gente se acha muito espiritualizado lá no Brasil, mas a nossa porcentagem é menor que a dos americanos. Talvez porque o brasileiro seja mais metido e tem vergonha de dizer que acredita em Deus. Mas é menor que a dos americanos, mas é alta, é mais de 85%. Então, se 96% acreditam em Deus, como é que eu vou lidar com esses 96%? Né? Usando isso a favor deles.
Negligenciar o aspecto espiritual é como ignorar o ambiente social ou o estado psicológico. Isso é como o Dr. Kennan coloca. Eu acho que é pior do que. É pior, porque a questão espiritual ela é muito mais forte, muito mais influente na saúde do doente do que os outros aspectos, né? Não negligenciando os outros aspectos, mas no grau de força de influência que isso vai ter sobre o meu paciente. A religiosidade pode dar significado à dor, trazendo resignação e tolerância. Então isso também é aquilo que a gente estava falando. É muito, muito, muito mais difícil lidar com um paciente que se diz ateu quando ele está com uma doença terminal. Porque ele não tem aonde se agarrar. Ele não tem para onde olhar. Aquilo perde o significado. A dor que ele está sentindo não tem significado e tudo que ele viveu antes perde o significado. Ele começa a pensar assim, puxa, tudo que eu fiz, as pessoas com as quais eu me relacionei, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, todas as pessoas que eu amei, todas as pessoas que me amaram, para quê? Vai acabar tudo. É só isso. É o fim. Então percebam que acreditar na transcendência, a questão da espiritualidade, é fundamental para o equilíbrio psíquico do ser humano. A gente precisa ter um significado. As coisas não podem acontecer de maneira aleatória e sem nenhum objetivo. Isso não cabe dentro da nossa cabeça. Não dá para entender isso desse jeito. Então, você acreditar em Deus não é nenhuma questão filosófica, é uma necessidade emocional. É alguma coisa que é fundamental. E aqueles mais reticentes, aqueles que são materialistas, os ateus mais reticentes, eles sofrem demais quando eles têm uma notícia de morte. E não, raramente, eles tentam a morte. Porque na cabeça deles é assim, bom, se daqui para frente é só sofrimento, e se depois vai acabar tudo no nada do mesmo jeito, vamos terminar agora. Não é? Racionalmente faz sentido. Não é? Por quê? Porque ele não tem perspectiva. Aquilo vai terminar e ponto final. A religião pode diminuir a ansiedade, e diminui mesmo, salvo alguns aspectos, como a gente colocou. Aquele padre que eu falei para vocês, a religião estava gerando ansiedade nele, mas era um dogma dentro da religião. Então, se eu pego a espiritualidade, aí é a vantagem do espírita. Porque o espiritismo não tem dogma. E tudo que a gente tem como conceito tem uma explicação. Tem uma base racional. Então, é muito raro você não conseguir dar uma volta no dogma com a razão. É muito difícil. E você vai fazer isso não é com o paciente, com a pessoa que você vai discutir religião num jantar. Não é isso. Mas quando ele está com a faca no pescoço. Quando aquilo está levando ele para um caminho ruim. Quando ele está sentindo na pele que aquele dogma é uma pedra amarrada na perna dele, ele vai pular no rio. É nessa hora que ele agradece muitíssimo, quando você vem com a faquinha da razão para cortar a corda da pedra do dogma dele. Ele agradece muito você. Então, você tendo essa racionalidade, você entendendo a maneira como ele pensa, então você consegue fazer esse caminho, na maioria das vezes, nem sempre, que vai trazer algum conforto para o seu paciente. Isso diminui mesmo a ansiedade, né? O médico pode tomar decisões segundo o seu sistema de crenças e não do paciente. Isso é aquela coisa que a gente fala do testemunho de Jeová, que é um problema sem solução na minha cabeça por enquanto. Né? Mas assim, se eu vou resolver o meu problema de consciência, eu vou dar sangue para ele. Mas aí eu crio um problema para ele. Né? Eu crio um problema sério para ele. Então, como agir? Boa pergunta, eu não sei. Né? Esse é o checkmate por enquanto na minha vida. Então, a única coisa que eu faço é prece para não aparecer testemunho de Jeová na minha vida. Né? Ou se aparecer, que ele não precise tomar sangue. Aí fica tudo bem. Certo? Então, eu não posso tomar decisões a partir do meu sistema de crenças, a não ser que a decisão vá contra a minha consciência. Então, mesmo que o meu país legalize o aborto, se eu sou obstetra, eu não vou fazer. Eu tenho um conflito de consciência, eu não vou fazer. Né? Se me pedirem para fazer eutanásia em uma pessoa, em um paciente, eu não vou fazer. Eles podem me obrigar
em termos legais, mas eles não podem me obrigar a fazer uma coisa que eu acredito que vai contra tudo aquilo que eu escolhi para fazer na minha vida. Eu escolhi cuidar das pessoas, zelar pelas pessoas, não escolhi antecipar a morte das pessoas, né? Então, quando há um conflito de interesses, então eu tenho que me preservar. Mas fora isso, eu tenho que pensar na maneira de fazer as coisas segundo o que é melhor para o paciente, não para mim. Ele é que está sendo assistido, não sou eu, né? Então isso é fundamental. E se eu não sei como ele pensa, eu não sei o que fazer, né? O médico deve conhecer as crenças de seu paciente para poder tratá-lo adequadamente. Então é o que nós estamos falando, né? Então lá nas ligas, a gente tentou fazer isso. Vamos chamar um evangélico para falar sobre a saúde e a religião dele? Vamos chamar um testemunho de Jeová. Nós chamamos 4 vezes o pessoal. As 3 primeiras vezes eles falaram que não iam, na 4ª vez eles falaram que iam e não apareceram. Mas a gente queria muito que eles fossem. Eu queria muito que eles fossem. Para os acadêmicos que estavam lá entenderem a maneira como eles pensam, para respeitar eles. Porque, via de regra, todo mundo acha um absurdo, não respeita, acha primitivo. Bom, mas é o jeito que eles pensam. Não interessa o jeito que eu penso. Eu tenho que respeitar eles, né? Então, essa questão seria muito interessante se a gente tivesse essa visão. Teve uma jornada na Santa Casa de São Paulo, a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, que eu fiz parte 2 vezes, eles fizeram 2 anos seguidos. Era religião e medicina. Então eu fui falar sobre espiritismo e medicina. Aí tinha um budista e medicina, católico e medicina, todas as religiões, as mais populosas do Brasil, estavam representadas, né? Na primeira vez foi covardia, eu ganhei de goleada, porque eu era o único médico. Então foi um padre falar, foi um monge budista falar, e eu era o único médico que juntou as 2 coisas, aí foi covardia. Na segunda vez já eram médicos, um médico católico, um médico... Aí sim, aí a discussão ficou rica, né? Eu acho isso interessante, necessário para a formação do médico, né? Outro aspecto é que no século XX, pelo menos 1.200 estudos relacionaram saúde e espiritualidade. Então, isso aqui é um aspecto prático, objetivo, né? No século XX foram mais de 1.200 artigos científicos que mostraram que a espiritualidade é um fator promotor de saúde. A maioria encontrou uma correlação significante e positiva. Então, o que já está provado cientificamente, que espiritualidade diminui depressão, diminui índice de suicídio, diminui abuso de álcool e drogas, melhora a imunidade, né? Está ligado a uma nova disciplina chamada psiconeuroimunologia, diminui a incidência de derrames e acidentes vasculares cerebrais e de infarto agudo do miocárdio. Então, todos esses dados são objetivos, né? Você percebe que a pessoa que tem crença, a pessoa que tem uma religião, que tem a espiritualidade desenvolvida, ela tem melhores índices de saúde. 77% dos pacientes que desejam que seus médicos saibam sobre suas crenças, né? Então, se você está atuando para o seu paciente, o ideal é que você faça o que ele quer, o que ele precisa, e não o que você acha legal. 37% gostaria de falar com seus médicos sobre o assunto. E quanto mais grave a doença e mais idoso o paciente, maior a necessidade de incluir espiritualidade no tratamento médico. É o tal do teste da maca, não é? Se você já é mais velho, você está pensando, bom, está chegando a hora, né? Quando a gente tem 20 anos, a gente acha que nunca vai chegar, né? Você tem 20, você acha que 50, o cara é velho. Aí quando você está com 50, você acha que 80 está beleza. Não é tão velho assim, depende, não é? Então era assim, quando eu tinha 40, os que tinham 20 achavam que eu era coroa, e eu achava que eu estava tranquilaço. Agora eu acho que o pessoal de 40 é novinho. E assim vai, é tudo uma questão de referência. É tudo uma questão de referência. Mas a verdade é que quanto mais grave é a sua doença, e quanto mais idoso você é, mais você tem que pensar na espiritualidade. Porque você está pensando no que pode vir a acontecer e que vai acontecer.
Não é rogar praga, não, mas todo mundo que está nessa sala vai morrer. Todo mundo. Né? O Peixinho, que é um médico e psicólogo brasileiro, ele diz que vida, a definição dele de vida, é uma doença sexualmente transmissível com 100% de óbito. Não é isso mesmo? Então pronto. Agora é engraçado você falar assim, eu tenho medo de morrer. Você tem medo da única coisa que é certa na sua vida. Tem que criar uma nova perspectiva, não é? Porque senão não vai funcionar. Você ter medo do inevitável não é inteligente. É claro que isso não é uma questão de racionalidade exclusivamente, tem todo um conteúdo emocional, mas é bom a gente começar a pensar nisso, e quanto antes melhor. E o profissional de saúde, ele tem que pensar a sua morte, porque como é que você vai ajudar o seu paciente a morrer se você não aceita a sua? Isso tem que fazer parte do seu treinamento. Falar sobre morte tem que fazer parte, a tanatologia, né? Falar sobre finitude, são coisas que normalmente não estão incluídas no currículo médico, porque o médico está lá para salvar vidas, entre aspas, né? Agora, como é que você vai fazer isso? Você vai perder sempre, porque todo mundo mais cedo ou mais tarde vai morrer, né? Então isso é muito importante. Há uma forte ligação histórica entre religião e assistência à saúde, eu já falei isso. Lá no Brasil tem muito, e acho que aqui também, as Santas Casas, né? O Luiz estava me mostrando, do lado de cada igreja tem um instituto, não é? Aqui no Porto. Então tem sempre a ligação entre a instituição religiosa e a instituição de saúde. Lá no Brasil, as Santas Casas são os hospitais mais antigos e ainda são os mais importantes do Brasil. Então essa associação ela é muito forte, né? E por que a gente abandonou isso? Né? Qual o motivo? Não tem motivo. Está na hora da gente reassociar essas coisas de novo. Então vocês vejam que tem muitos motivos para a gente usar a espiritualidade no cuidado do paciente. Agora, como fazer isso? Tem que ter um treinamento para acolher a anamnese espiritual. Esse é outro fator que está sendo estudado pelos acadêmicos, do departamento acadêmico, né? Não é de qualquer jeito. Você tem que saber abordar, né? Porque tem coisas que você não pode fazer. Então assim, não, eu sou médico espírita, eu sou um cara espiritualizado, eu acho isso importante. Aí eu estou lá no pronto-socorro, sou cirurgião, o cara chegou lá com uma apendicite aguda. Aí o paciente chega e fala, olha, eu sou o Dr. Décio, vou te operar. Vamos fazer uma prece? O cara vai pensar, pronto, vou morrer. Já era, não dá, acabou. Né? Falar, doutor, é muito grave então? É tão grave assim? Não, tá tudo bem. Então o senhor está rezando por quê? Não, porque às vezes não dá certo, vamos rezar que é bom. Então, definitivamente, o pronto-socorro não é um bom lugar para você falar de espiritualidade, né? Tem horas que não precisa disso. Eu falo muitas vezes assim, às vezes o paciente no consultório, eu faço gastroenterologia, o paciente chega lá com dor no estômago. Aí eu vou tirar uma história, bom, o cara foi comemorar que ele vai casar e encheu a cara, tomou um monte de bebida alcoólica e no outro dia acordou com dor de estômago. Bom, fez gastrite alcoólica. Eu não preciso saber sobre a vida espiritual dele, é só dar um omeprazol que ele vai ficar bom. E fica, né? Então tem situações e situações, eu não preciso dar uma complexidade para tudo. Agora aquele paciente que faz 5 anos que está com dor de estômago, faz 5 anos que ele toma um monte de remédio e não resolveu, não vai resolver, a causa do problema dele é outra, né? Geralmente eu faço a proposta, como é o nome da sua gastrite? Ou é o nome do marido, o nome da esposa, o nome do patrão, né? O nome do gerente do banco. Tem um nome aquela gastrite, alguma coisa que faz ele ter dor de estômago. E ele precisa resolver isso daí, porque o omeprazol está agindo no fim do processo, não no começo. Aí é diferente. Então, mesmo diante de uma gastrite, que teoricamente é a mesma doença, eu tenho abordagens diferentes. Porque eu tenho que conversar com o paciente, saber o que está acontecendo. Então, é muito importante que se tenha uma maneira certa de abordar o paciente, um treinamento para a anamnese espiritual. E isso é uma coisa que a gente tem tentado fomentar nas ligas acadêmicas, né? Fazer com que haja um treinamento para os acadêmicos, os alunos, aprenderem a tirar a anamnese espiritual. Encaminhamento, quando necessário, para um capelão ou agente pastoral. Então, você é médico, você não é padre, você não é pastor, né? Então, tem situações em que é muito importante que haja alguém que possa fazer essa referência para você. Quando o hospital tem capelão, você chama o capelão e se ele for um bom capelão, ele resolve.
Né? Então, no hospital universitário, lá na Universidade Federal de Minas, do Mato Grosso do Sul, tem lá um capelão que ele é um pastor evangélico, mas ele é muito competente. Então, é assim, ele aborda o paciente, ele vê as necessidades, e quando ele pode suprir as necessidades, ele supre. Quando não, ele chama alguém, ele já tem as referências dele. Ele tem um padre que ajuda ele tem um pai de santo que ajuda ele tem o pessoal do centro espírita que ajuda ele. Então ele identifica e chama para fazer o atendimento espiritual, né? Tem um colega nosso do Espírito Santo, Zé Roberto, que ele é intensivista. E uma vez ele abordando um paciente dele, o paciente falou assim que estava se sentindo muito mal e realmente estava evoluindo mal. E o Zé Roberto começou a abordar a questão espiritual com ele e ele falou que ele era um bandista e que ele achava que ele precisava de um banho de pipoca. O Zé Roberto não sabia que tinha isso, banho de pipoca. Aí o que ele fez? Ele chamou um amigo dele que conheciam o pessoal da Umbanda. Eles falaram, não, realmente tem e tal. Ele, como é que é? Não, é um banho de pipoca. Leva a pipoca, joga a pipoca em cima dele, faz uma prece lá. Bom, ele conversou com a enfermeira, chamou a família do paciente e eles foram lá e deram um banho de pipoca nele, ele melhorou. Os parâmetros dele melhoraram, no dia seguinte ele estava se sentindo bem, né? Então é muito importante que você preserve e respeite aquilo que o paciente está pedindo para você, né? E não custa nada, um banhozinho de pipoca não faz mal para ninguém. Apoiar e encorajar as crenças religiosas do paciente. Então, isso também é legal. Por quê? Porque às vezes eu acabo de fazer a consulta e falo assim, o senhor acredita em Deus? Ah, eu acredito. Geralmente eles arregalam o olho. O médico falando de Deus, né? Eles arregalam o olho. Aí eu falo assim, olha, era bom que a senhora procurasse, né, alguém. Eu tive uma história uma vez de uma mãe que levou um rapaz para consultar comigo e ele estava assim visivelmente obsediado. Visivelmente. Não dava nem para discutir o diagnóstico, sabe? Ele podia ter um monte de outras coisas, mas ele estava obsediado. E aquilo me incomodando, e eu falando, como é que eu vou abordar? E eles eram evangélicos. Como é que eu vou abordar isso? Tal? Aí, chegou no final da consulta, eu falei assim para a mãe, vocês são bem religiosos? Somos sim. Vocês têm a igreja que vocês frequentam, qual que é? Ela falou lá um nome que eu não sabia qual que é. E o pastor de lá é bom? É bom. Aí eu falei, ele tira a capeta do corpo? Ela olhou para minha cara e falou assim, o senhor acredita nisso, doutor? Eu falei, acredito. Ele tira? Ela falou, tira, leva o seu filho lá, ele está precisando. E ele fez a desobsessão lá, o pastor fez. O moleque melhorou. Não é? Então é tudo uma questão de diagnóstico. O rótulo não me interessa. Eu não estou preocupado com a camiseta que você usa, se for garrafa de Coca-Cola, se tiver suco de laranja dentro, não é porque a garrafa é de Coca-Cola que o suco de laranja vira Coca-Cola. Continua suco de laranja. Então o meu interesse é saber o que tem dentro, para eu poder atuar de acordo com o conteúdo. Rezar com o paciente quando possível e desejável. A minha experiência foi interessante, mas eu gostaria de fazer isso mais vezes. Confesso a minha limitação, né? A gente tem um certo receio, muitas vezes, de se colocar dessa maneira, principalmente num hospital grande. Apesar que todo mundo, eu sou figura carimbada lá, todo mundo sabe o que eu sou, que eu falo de espiritualidade, que eu escrevo livro, então seria até mais fácil para mim isso, né? O paciente vai no meu consultório e já sabe quem que ele vai procurar lá. Então eu não tenho muito problema com isso, mas mesmo assim eu ainda acho que eu rezo pouco com os meus pacientes, né? E o contato com as comunidades religiosas, que eu acho importante. Isso é uma coisa que o capelão faz muito bem por nós e facilita bastante. E quando, né? Bom, na anamnese inicial, na hora que eu estou tirando uma história, tranquilamente, com o paciente, do mesmo jeito que eu perguntei se o intestino dele funciona todo dia, que eu perguntei se ele toma café, se ele fuma, eu pergunto, o senhor acredita em Deus? O senhor é ligado a alguma religião? Qual é a sua frequência? É importante isso para o senhor? O senhor gostaria que isso tivesse incluído no seu tratamento? Faça uma anamnese espiritual que dura 5 minutinhos. Então é um momento ideal esse daí da anamnese espiritual. Durante uma visita de rotina, aquele paciente que foi internado, que fez uma cirurgia de urgência, que você está passando visita no outro dia, e que você percebe que ele está inseguro, que ele está com medo, que ele não está acostumado naquele ambiente, não custa nada você pegar na mão dele e falar assim, olha, você está estressado porque, né, você não acredita em Deus, pensa positivo, abre uma janelinha e deixa que o resto vem. É só você se mostrar receptivo. O resto vem, e vem fácil.
E os doentes ficam muito, muito gratos com isso. Eles agradecem demais quando você dá essa oportunidade. Sempre que se tem que tomar uma decisão médica que pode ser influenciada por uma crença religiosa, é obrigatório você chegar, chamar o paciente e a família, sentar junto e discutir o assunto. Porque aquilo não é uma decisão sua como médico. É a decisão dele, a vida é dele. A família participa porque a família adoece junto com o paciente. Então todo mundo tem que estar junto. Eu sempre falo para os meus pacientes, quando tem doença grave, a gente tem que formar um time. O time sou eu, você e a sua família. Se faltar um dos três, nós vamos ficar desfalcados. Precisa estar os três na conversa. É que tem algumas famílias que são tão desorganizadas que é complexo, é difícil, mas com o tempo você vai pegando o traquejo. Você vê o mais organizadinho ali e fala assim, olha, é muita gente, eu vou eleger você, eu só vou conversar com você. Aí fala para o resto, olha, eu só vou conversar com ele, tá? Vocês conversam com ele, ele conversa comigo. Às vezes é necessário isso, porque cada um fala uma coisa, né? E isso daí gera uma certa tranquilidade da família, a confiança dela em você. E aí você pode intermediar o trabalho com o paciente. Então é muito importante quando a gente pensa nisso, né? E o que esperar? O que eu posso esperar quando eu uso a espiritualidade em favor do meu paciente? Melhor condição para lidar com o problema, isso é fundamental. Primeiro que gera confiança, né? Gera tranquilidade do paciente em relação a você. Melhora a relação médico-paciente, porque o paciente se sente grato por você respeitar a maneira como ele pensa. Principalmente hoje em dia, que a gente tem essa visão de que o médico é o cara frio, distante, que não pensa nisso, né? Então o paciente olha e fala assim, não, esse médico é legal, ele acredita em Deus, esse cara é do bem, né? Então gera um outro canal de comunicação. A aderência ao tratamento, isso daqui é muito importante, quer dizer, se o paciente não confia em você, ele simplesmente não toma o remédio, não adianta nada. Né? Às vezes acontece que, às vezes fala assim, não, porque eu desço, médico espírita, vice-presidente da AMA Internacional, o atendimento dele deve ser uma maravilha, quando dá, né? Quando dá é legal, mas nem sempre dá. E às vezes você está naquela correria, e aí você percebe que você atendeu o paciente muito rápido. Outro dia eu atendi um monte de paciente, era de 10 em 10 minutos, quando acabou o último paciente, eu olhei a maca, eu tinha deitado 2 pacientes para examinar, 2. Falei, meu Deus, que porcaria o meu atendimento hoje. Eu examinei 2 pacientes, né? Aí depois eu vejo o resultado. Quando eles voltam assim, e aí, você melhorou? Não, não mudou nada. Você tomou o remédio que eu dei? Eu não. Estava esperando o resultado do exame. Quer dizer, que vínculo eu criei com ele? Nenhum. No começo eu ficava com raiva do paciente. Eu falava assim, poxa, o cara não tomou o remédio. Depois eu comecei a ver que a culpa era minha. Claro que ele não tomou o remédio. Eu nem olhei na cara dele direito, não examinei. Como é que ele vai confiar em mim? Não é? Então a culpa é minha. Então, como a gente consegue fazer esse vínculo, o tratamento ele vai melhor e o paciente adere ao tratamento. Ele começa a acreditar no que você está propondo para ele. E mesmo quando você erra, dá certo. Você errou o diagnóstico, deu o remédio errado e ele voltou se sentindo bem. Não é? Por quê? Efeito placebo. Porque você errou no diagnóstico, mas você acertou na relação médico-paciente. E aí vai bem, né? E ele sempre responde melhor ao tratamento quando criou o vínculo adequado. Quantas e quantas vezes o paciente foi lá, já tomou omeprazol, lansoprazol, rabemprazol, esomeprazol, tudoprazol. Aí eu falo assim, o que eu vou dar para esse cara? Aí eu dou uma marca que ele nunca tomou. É o mesmo remédio. Ele fala, esse aqui é bom. Doutor, que remédio é esse? Porque agora tem o Dr. Google, eles sabem, né? Eu falei, não, o sal é o mesmo que você já tomou, mas essa marca aqui é melhor que a outra. Você não sabe, esse laboratório aqui faz um remédio mais forte que o outro. Esse aqui é bom. E o paciente volta na outra vez, olha doutor, esse realmente é bom. O primeiro comprimido que eu tomei, fiquei bom. Eu falei, graças a Deus, penso comigo, né? E ao Dr. Bezerra de Menezes. Por quê? Porque o paciente saiu acreditando no que eu estava falando para ele. Ele saiu e falou, esse cara prestou atenção em mim, ele ouviu o que eu tinha para dizer, ele me examinou, ele vai acertar comigo. Né? E aí, o que você der, funciona. E os benefícios para o médico? Bom, você se sente útil. Não é? Eu não sei, os colegas que estão aqui na sala, tem dia que você trabalha o dia inteiro, você volta para casa, parece que você não fez nada. Nada de produtivo, nada de útil. Você entrou, fez isso, fez aquilo, às vezes você operou até,
E você sai pensando assim, bom, o que eu fiz qualquer um fazia. Não fiz diferença para ninguém hoje. E às vezes, numa coisa que até é uma dificuldade que você não conseguiu resolver, você faz uma grande diferença, né? Às vezes, agora que eu tenho feito mais diagnóstico, que eu estou fazendo endoscopia, às vezes acontece comigo, eu faço uma coluna e acho um câncer. E aí eu espero o doente acordar, chamo a família, a gente senta para conversar. Às vezes eu sinto que eu fiz mais ali na hora de dar a notícia do que todos os outros exames que eu fiz o meu dia inteiro, né? Porque eu realmente sinto que eu fiz alguma coisa de útil. E aquilo me faz bem. É aquilo que me alimenta para eu levantar de manhã e ir trabalhar, né? Então o benefício para o médico é uma coisa bem palpável, que a gente percebe isso. Agora, tem aspectos negativos. Os aspectos negativos geralmente estão ligados à religião e não à espiritualidade. São os dogmas que levam a essas características. Então, o Dr. Harold Kenny cita uma igreja dos Estados Unidos que diz que é pecado fazer pré-natal. Não sei de onde eles tiraram isso. A verdade é que é o maior índice de mortalidade materno-infantil do planeta. Porque não faz pré-natal, né? As religiões que impedem a vacinação das crianças, né? Aumenta a mortalidade infantil. Os testemunhas de Jeová que não aceitam transplante de sangue e de órgãos, aumenta a mortalidade no trauma. E assim por diante. Então nem sempre é um mar de rosas, né? E aí é a habilidade e a oportunidade às vezes de driblar o problema, né? Bom, eu trouxe esse texto do Dr. Harold Kenny, do livro dele, porque eu acho muito importante. Ele diz assim: o fato é que a maioria não se torna médico pelo dinheiro. Se jovens talentosos e inteligentes trabalhassem 12 a 16 horas por dia, 7 dias por semana, entre 7 a 10 anos, que é o tempo que demora para ser médico, ganhariam muito mais do que passando todo esse tempo se formando como médico. Então eu falo para os meus alunos, eu começava, agora eu estou dando aula para o primeiro ano, na primeira vez que a gente se reunia eu falava assim: por que você resolveu ser médico? E é sempre aquele clichê assim: porque eu quero ajudar as pessoas, é porque eu quero fazer o bem para o outro, né? E eu fico olhando aqueles meninos falando daquilo, eu falo: tadinho, né? Aí teve uma vez falou assim para mim: não, eu estava fazendo direito, mas estava muito difícil, eu resolvi fazer uma faculdade mais fácil. Eu olhei bem para a cara dela e falei: nossa, essa daí tem que mandar para o Roberto Lúcio, ela está delirando. Mas tem alguns que são mais honestos, eles falam assim: porque eu quero ganhar dinheiro, quero ter uma vida boa. Não é assim. Se você realmente, é como o Dr. Kenny fala, se você tiver essa energia toda de estudar 12 a 16 horas por dia, né, durante esse tempo todo, porque depois dos 6 anos de faculdade você tem a residência ainda. Se você usar todo esse tempo e essa energia para trabalhar no mercado financeiro, você vai ficar muito mais rico. E se você não fizer nada, a faculdade onde eu dou aula custa R$9.000 por mês a mensalidade. R$9.000 por mês. Se eles colocarem esses R$9.000 na aplicação financeira, durante 6 anos, eles já têm um pé de meia para levar a vida. Pode abrir uma lojinha, fazer alguma coisa diferente, e vai ganhar a vida de outro jeito. Então, se você escolheu medicina porque você gosta de dinheiro, você está em maus lençóis, né? Não é por aí. A não ser que você vá fazer cosmética, né? Alguma coisa de vaidade, aí você ganha dinheiro. Mas também pode fazer e vender produtos de beleza. Você não precisa perder tanto tempo para no final fazer a mesma coisa. E ele fala assim: algumas vezes o treinamento médico e os rigores da prática clínica apagam o idealismo. E contra isso nós lutamos também com as ligas de saúde e espiritualidade. Quando isso acontece, os médicos começam a sentir um vazio e uma falta de ânimo que pode levá-los a questionar a sua escolha profissional. Quantos e quantos colegas escolhem uma especialidade por conta desse vazio que eles sentem? Quantos e quantos colegas desistem da medicina e vão ser burocratas, vão trabalhar em laboratório, em empresa, porque eles ficam desiludidos com a profissão, né? Por quê? Porque eles não conseguem achar esse retorno que levou eles para a faculdade. Ou se não levou, que manteve eles na faculdade durante os 6 anos. Que fez com que eles aguentassem o tranco até o final, né? Então, essas declarações do Dr. Kenny são muito importantes e eu gosto de mostrar isso para os meus alunos,
para que eles reavaliem os motivos pelos quais eles escolheram a profissão. E os aspectos negativos são a alienação. Isso acontece no espiritismo, infelizmente, né? Você prescreve o tratamento e o paciente fala assim: olha, eu fui na reunião mediúnica, e como eu sou espírita, eu ouço muito isso. Eu fui na reunião mediúnica e o orientador espiritual falou que eu não preciso operar porque eu estou bom já. Eu fui curado. Olha, não é assim que funciona. Você pode estar curado perispiriticamente, mas seu corpo ainda está doente e precisa do tratamento, né? E espírito que é elevado, ele nunca diz o que você tem que fazer. Ele nunca vai invadir o seu livre-arbítrio. Então, se algum espírito falar para você: olha, pode separar que é melhor para você, não separa, larga o emprego, pega o emprego. Isso daí é coisa de tarô, de vidente, não é coisa de espiritismo. Então, se o espírito realmente é evoluído, ele jamais vai interferir no seu livre-arbítrio. Quando a gente estava decidindo se ia ou não mudar de Santos para Campo Grande, eu cansei de pedir para a espiritualidade para dar uma dica. Eu falei assim: doutor Bezerra, manda uma psicografiazinha para dar uma dica se é para a gente ir ou não. E nada. Aí a gente decidiu que ia mudar mesmo. No dia em que eu pedi demissão do meu emprego público, em que não tinha mais volta, mudança, ele mandou a carta. Isso só me fez pensar que era mesmo dele. E o que ele dizia? Coragem, meu filho, porque terminou o seu período de aprendizado, agora é que você vai trabalhar. E eu achava que estava ralando. E falou mais: vão ser 6 meses de muita dificuldade, mas depois disso tudo vai se ajeitar. E nos primeiros 6 meses tudo parecia que estava virando do avesso na nossa vida. E cadê a minha fé? Quem lembrava da psicografia do Dr. Bezerra? Eu não é? E no dia que a gente conseguiu comprar a nossa casa, e que as coisas se ajeitaram, e que deu tudo certo, ele mandou a última mensagem. O dinheiro que a gente tinha pego da venda do nosso apartamento em Santos, mais os juros que tinha dado da aplicação financeira que nós entramos, deu até os centavos igual ao da casa que a gente estava comprando. Até os centavos. Só faltou embaixo assim: do humilíssimo Bezerra de Menezes. E PS, eu te avisei, meu filho. Então, a gente não pode se alienar, a gente não pode depositar no outro, nos espíritos. A gente não confia em quem a gente está vendo, vai confiar em quem não está vendo. Não é? Quando vem alguém dizer que recebeu o Dr. Bezerra de Menezes, dá para ver o crachá do Dr. Bezerra? O CPF dele? Não dá. Então não é assim que a gente tem que seguir. A gente tem que seguir com os nossos pés, pedindo auxílio. E aí eles dão. Então a alienação nunca é uma boa coisa e está muito ligada à questão religiosa. Sentimento de culpa, castigo divino, a gente já falou disso hoje de manhã, isso é muito importante. E sugestão de que a falta de saúde corresponde à falta de fé. Ah, você está pagando porque você não acredita. Né? Isso tudo é a versão negativa da religiosidade e da espiritualidade. A substituição do tratamento médico pelo espiritual são complementares, eles não são excludentes, né? E os conflitos entre o tratamento e os conceitos religiosos, que a gente já falou aí. Quais seriam os limites e as barreiras? Bom, não se pode estabelecer um conjunto de regras rígidas, um procedimento padrão, porque cada um é um. Mesmo você pegar 2 espíritas, eles são diferentes entre eles. 2 católicos, 2 evangélicos. Cada pessoa é de um jeito, o impacto é diferente, a maneira de ver é diferente. Então você vai ter que fazer o diagnóstico para cada paciente. Algumas vezes é necessário correr riscos, seguir a intuição, como por exemplo arriscar de falar para a paciente: na sua igreja o padre tira a capeta do corpo. Eu me arrisquei. Deu certo. Mas eu estava tão angustiado que acho que os espíritos estavam falando: fala logo, Décio, fala logo. Aí saiu. Depois que saiu, aí só Deus sabe, né? Mas funcionou. E eu agradeci depois, né? Aliás, é uma coisa legal. Eu ganhei dos acadêmicos uma vez um Evangelho segundo o Espiritismo pequenininho. E eu ponho em cima da minha mesa. Quando eu consigo abrir antes de começar a atender, é uma maravilha. É uma maravilha. E às vezes eu esqueço, é uma tragédia.
Teve um dia que foi uma mulher que ia fazer colonoscopia, porque ela disse que o vizinho dela fez uma macumba que entrou pelo ânus e ela queria tirar com a colonoscopia. Quando eu consegui me livrar dessa mulher, entrou um casal e eles começaram a discutir, porque ela falava uma coisa e ele falava outra. Ele falava assim, eu não sinto dor. Ela falava, sente sim. Aí eles começaram a se bater, um dá murro no outro, e eu falava assim, o que eu faço agora, né? Então você vê, aí depois entrou um terceiro que falava que tinha uns serizinhos que injetavam substâncias pútridas no sangue dele. Em surto psicótico, tudo no mesmo dia. Aí eu só olhava para o evangelho assim, tá bom, da próxima vez eu vou fazer. Na próxima eu vou fazer. Né? Porque ajuda muito. Se você estiver conectado com a espiritualidade, eles te ajudam muito. Né? Eu falava que era para bipar o anjo da guarda. Né? Manda um recadinho, um SMS para o anjo da guarda, quando o negócio está pegando, que ele manda a resposta de volta. Manda mesmo. Né? E o envolvimento com o paciente, a cumplicidade. Isso é a questão da formação da relação médico-paciente saudável. E cogitar a presença de religiosos e profissionais, a gente já falou sobre isso. Tá? Promover reflexão e não impor ideias. Então, muitas vezes é legal você falar sobre isso. Né? Você falar assim, mas será que isso não pode ser isso? Né? O meu curso de psicologia médica não me ensinou nada de psicologia. Era bom a gente ter esse feedback com os psicólogos, porque eles sabem fazer muito bem isso. Às vezes fazer o parto de uma ideia, de um sentimento, né? É legal, às vezes, na anamnese a gente ter essa habilidade. E cuidado com a contra-transferência, as resistências pessoais, que podem causar problemas sérios. E o médico deve estar preparado, equilibrado para prestar esse tipo de assistência. Então, tem que fazer parte do nosso tratamento, da nossa formação, do nosso treinamento. Então, o que a gente tem a dizer é que esse homem, o Dr. Harold Kennedy, ajudou muito a medicina. Ajudou muito mesmo. A primeira vez que a doutora Marlene levou ele para o Brasil foi no Mednesp. Quando ele acabou a exposição dele, a gente ouvia as pessoas falando assim, que bobagem trazer esse americano lá dos Estados Unidos para falar o que a gente já sabe. Realmente a gente já sabe. Mas qual foi o mérito dele? De colocar isso dentro da medicina. Ele mostrou isso cientificamente. Né? Ele demonstrou a importância da espiritualidade na saúde humana a ponto do Comitê Nacional de Escolas de Medicina dos Estados Unidos recomendar a disciplina nos cursos de medicina de lá. Né? E estimulou o desenvolvimento de práticas mais humanas, porque é inevitável você falar de espiritualidade e aproximar o paciente de você, né? Das suas necessidades, das necessidades dele, ser mais humano, mais próximo dele. Né? E avançar na visão do paciente como ser integral, que é o grande objetivo das AMES. Isso é só um começo. Né? A gente ainda precisa descobrir como é que a espiritualidade modifica a saúde, em termos fisiológicos, que é uma coisa que eu discuto no livro Da Alma ao Corpo Físico. Se é possível ajudar quem não tem fé. Será que prece intercessória ajuda? Eu rezar pelo outro, mesmo que o outro não acredite? Então essas coisas todas têm sido pesquisadas e a gente precisa de mais informações para poder usar esses fatores. Existem tratamentos complementares espiritualistas eficientes? Já posso dizer que existem. Né? Quais são os que funcionam, quais que não funcionam, o que eu posso recomendar para os meus pacientes e o que não devo recomendar. Não é necessário modificar o modelo de formação médica? Do jeito que está, não dá para ficar. Agora, o que eu tenho percebido é que quem vai fazer essa modificação, ela é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Porque o paciente ainda quer um médico onipotente que resolva os problemas para ele. Os pacientes ainda não querem assumir a responsabilidade sobre sua própria saúde. Eles querem alguém que faça isso por eles. E, obviamente, essa sociedade vai gerar uma faculdade de medicina que forme médicos achando que são capazes de fazer isso. Né? Como meu pai dizia, toda vez que nasce um sádico, no mesma hora, no mesmo dia, nasce um masoquista. A gente age em dupla. Né? São sempre em dupla. Então, não dá. A gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. E a própria sociedade vai fazer isso. E nós, da Associação Médico Espírita, temos buscado fazer esse movimento. Né? O conteúdo que foi trazido por André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, traz tanta informação e um cabedal tão seguro para a gente, que faz com que a gente arrisque escrever os livros sobre esse assunto. Né? E o Dr. Bezerra, que é o grande orientador desse trabalho,
ele recrutou aqui neste planeta a doutora Marlene Nobre para implantar, para cristalizar o que ele já avisou a ela na época que ele apareceu para ela para recrutá-la, que seria uma coisa que já existia no coração de Jesus e que precisaria ser cristalizada na Terra, que era a Associação Médico Espírita. Faziam poucos dias que a doutora Marlene tinha perdido o seu marido de câncer de esôfago. E ela acorda de manhã cedo e está lá, o doutor Bezerra de Menezes, na beira da cama dela. Ela, sem saber muito o que dizer, pergunta para ele o que ele queria. E ela falou: Marlene, me desculpe falar com você tão cedo, num momento de tanta dor, mas Jesus conta com você, eu conto com você, temos um trabalho a fazer. E pediu para ela assumir a direção da Associação Médico Espírita de São Paulo e disse para ela: essa associação tem uma função fundamental, é abrir caminho para fundar a Associação Médico Espírita do Brasil. E quando fundou a Associação Médico Espírita do Brasil, ela está digitando uma palestra no computador dela, aparece Leon Denis. E ela, sem saber direito o que dizer, pergunta para ele: professor, o que o senhor quer de mim? Que você vá para a Europa, Marlene. E ela falou assim: mas professor, ninguém me convidou, o que eu vou fazer lá? Ele falou assim para ela: você precisa de convite, Marlene. Quando ele desapareceu, ela vendeu o carro dela, alugou uma sala de convenções num hotel em Barcelona, ligou para 5 médicos brasileiros e disse assim: vou fazer o primeiro congresso europeu de medicina e espiritualidade, você vem comigo? E nós viemos. Foi em 2003. E 10 anos depois, 12 anos depois, a gente ainda está tentando fazer, construir esse prédio, que ela lançou as bases fundamentais com muito esforço e com muita abnegação. E é a ela que a gente deve todo o nosso respeito e o nosso agradecimento. Muito obrigado.